capítulo 4. Neemias capítulo 4. Quem estava aqui no domingo passado, levanta a mão. Domingo passado foi uma pregação especial por causa da jornada do Calvário. Mas tem uns domingos atrás, que eu não me lembro agora qual foi, que eu preguei em Neemias 2. Quem estava aqui quando eu preguei em Neemias 2? E hoje Deus me leva a pregar em Neemias 4. Deus deu direção ao nosso pastor. Esse ano é o ano da visão. E eu tenho me sentido impelida a ministrar sobre esse tema, a visão. E tenho usado o exemplo, o personagem de Neemias. E hoje não vai ser diferente. O quanto eu estou aprendendo com a vida de Neemias, o quanto eu estou aprendendo com o seu testemunho. Então, Neemias capítulo 4, logo no versículo 1, começa assim: quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado, e começou a zombar dos judeus. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daquele monte de pó? Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: mesmo que construam, mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Vou parar aqui nesse momento. Você pode colocar a mão no seu coração? Senhor, diante da tua presença, Pai, eu coloco essa palavra nas tuas mãos, eu coloco a minha vida, Pai, nas tuas mãos como um canal. Senhor, que não seja eu, mas que seja o Senhor ministrando a tua mensagem nessa noite para a igreja, e que toda a igreja, Pai, seja tocada pela tua presença, em nome de Jesus, amém. A mensagem que eu tenho para você nessa noite é: você faz parte da visão. Fala para quem está do seu lado: você faz parte da visão. E aqui no início do texto nós vemos os inimigos de Israel se levantando contra o povo. Na minha mensagem anterior eu falei que Neemias recebeu uma missão e que a sua missão era dita como improvável, impossível, mas ele aceitou essa missão. Ele criou uma estratégia, escreveu um plano e foi. E aqui nós estamos lendo já Neemias vivendo essa visão, vivendo a missão. E eu quero dizer para você que quando nós recebemos uma visão de Deus, quando nós recebemos uma missão de Deus, e nós nos posicionamos a viver essa visão, a praticar essa missão, inimigos se levantarão. E eu quero te dizer que, embora a nossa luta não é contra carne ou sangue, a sua luta não é contra o seu próximo, mas Satanás, o nosso inimigo, muitas vezes usa as pessoas para nos afrontar, usa as pessoas para duvidar da missão que Deus nos deu, usa pessoas para zombar de nós. Afinal de contas, não é o próprio Satanás que se levanta na sua frente para zombar de você. Não, ele levanta pessoas, ele usa pessoas. E quanto mais próximo a pessoa estiver de você, mais vai doer, mais você vai sentir aquela zombaria, aquela ridicularização.
mais você vai sentir quanto mais próxima a pessoa estiver. Mas aqui nós estamos vendo pessoas que não eram próximas de Neemias, não eram próximas do povo de Israel, mas eram pessoas com autoridade. Muitas vezes pessoas com autoridade, que não te conhecem, mas elas vão se levantar para amaldiçoar você. Porque aqui, no texto, no versículo 4, nós vemos que Tobias, o amonita, ele se levanta e fala: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Então pessoas vão se levantar para te amaldiçoar. Assim como pessoas se levantaram aqui para amaldiçoar o povo de Israel, mas o povo de Israel viveu tudo isso aqui e mais. E nesse livro de Neemias, nós acompanhamos, juntamente com Neemias, como que o povo, ele viveu e ele reconstruiu as muralhas e ele sobreviveu e ele saiu vitorioso, mesmo em meio às afrontas, mesmo em meio a tempos difíceis. Às vezes a gente acaba entrando num engano, num pensamento enganoso de que se eu estou em Cristo, nada me acontecerá. Se eu estou em Cristo, eu estou com aquele que é mais forte, então nada vai me abalar. Doenças não virão sobre mim. As pessoas tendem até a falar: se você está doente é porque você pecou. E se você está assim é porque você está dando lugar a Satanás. E não. Nós vivemos uma vida que nós estamos sujeitos a essas coisas. Sabe? Nós estamos sujeitos a sermos odiados. Você está sujeito a ser odiado só porque você é crente. Você não precisa fazer nada. Só por você ser crente, pessoas vão te odiar. Aqui, o povo de Israel era odiado por seus inimigos. Deus deu uma missão para Neemias, e eu quero usar Neemias como exemplo aqui, que Deus deu uma visão, uma missão para o pastor Jessé. O pastor Jessé é o nosso Neemias. Deus deu uma missão a ele. Talvez se você perguntar para ele: pastor, foi você que escolheu estar aqui? Ele vai dizer: não, eu não escolhi estar aqui. Eu não estou aqui porque eu pedi para estar aqui. Simplesmente Deus me colocou aqui. E Deus o escolheu. Eu fico brincando que o seu pastor, o pastor Jessé, é o cara mais orado de toda essa igreja. Não tem pessoa que foi mais orada nessa vida do que Jessé. Irmãos, eu namorei 4 anos com o pastor Jessé. E nós estamos casados, vai fazer 12 anos. Então, ou seja, estamos juntos, vai fazer 16 anos. Toda pessoa que chegava aqui, pastor, evangelista, profeta, né, minha mãe falava: você tem que orar pelo meu genro, você tem que orar pelo Jessé. E Jessé foi orado por cada pessoa que o apóstolo trouxe nessa igreja. E ontem nós fomos lá na igreja da Aroeira, tá? O Gideu ministrou lá esse final de semana. E aí no final minha mãe: Gideu tem que orar por você. Gideu tem que orar por você. Porque até hoje, toda pessoa que o apóstolo traz tem que orar pelo pastor Jessé. Tem que orar, tem que orar. E agora ora pela família, né? Aí chama leva a Anizinha e ora pela família. Então, mas porque hoje, quando eu olho a posição que Deus colocou ele realmente precisava de toda aquela oração, porque Deus estava preparando ele para algo que não foi ele que escolheu, assim como Neemias. Deus chamou Neemias, Deus deu uma visão a Neemias, Deus deu uma missão para Neemias. E assim como Neemias, o pastor Jessé não disse não. O pastor Jessé disse: eis-me aqui, Senhor, me envia, me usa. Então, nessa noite, eu quero dizer que você faz parte da missão. Você Carol, você Fabi, você Milene, você Anne, você Natália, você Ana Luísa, você Carla, você Obadias, você Priscila, você que está aqui, você que está me escutando, você faz parte dessa visão.
Porque quando Deus deu a visão a Neemias, Deus não estava chamando apenas Neemias. Deus estava chamando o povo de Israel a uma posição e estava colocando Neemias como o seu líder. Então Deus está chamando você, Getsemane, para uma posição. E Ele colocou o pastor Gessé como o seu líder. Amém? A missão era dita como impossível e improvável. E o povo era dito como um povo incapaz de cumprir aquela tarefa. Esse povo de Israel, ele foi ridicularizado porque ele era dito como quem eles pensam que são. Quem eles são para acharem que podem levantar essa muralha? Então, talvez muitos olhem para você e pensem, quem é você? Quem você pensa que você é? Mas eu quero dizer que você, igreja, é povo escolhido de Deus, levantado por Deus aqui nessa igreja para uma missão. Vocês são um povo, um exército que Deus está levantando nessa cidade, para impactar essa cidade, para serem liderados pelo pastor Gessé. E se você está aqui, eu quero convidar você nessa noite a fazer o que o povo de Israel fez com Neemias. O povo de Israel, eles não conheciam Neemias, eles não sabiam quem era Neemias. Neemias chegou e ele falou que ele tinha uma missão, que tinha recebido uma visão de Deus, e o povo fez o quê? O povo abraçou Neemias. O povo abraçou Neemias, o povo abraçou a missão, o povo acolheu e tomou para si aquela visão. Vamos reconstruir os muros de Jerusalém. Então, eles abraçaram a visão. Então, nessa noite, eu quero convidar você a abraçar a visão que Deus deu ao seu pastor e tomar para si essa missão. E nesse momento, nós vamos praticar algo. Eu quero que vocês coloquem de pé. Você vai abraçar essa pessoa que está do seu lado aí, na fileira. E abraça assim. Abraça assim. Ou você pode abraçar só o braço assim, igual que o pastor Gessé, abraça. E você vai orar agora. Vocês vão orar agora e vocês vão falar que vocês tomam para si a visão que Deus deu ao seu pastor. Mas não é para orar porque eu estou falando para você orar. Se você não concorda, você pode só ficar em silêncio enquanto o outro ora. Mas se você está aqui e se você concorda com a visão que Deus deu ao seu pastor, vamos transformar essa cidade para Jesus, vamos ganhar alma para Jesus, vamos impactar e transformar a vida de pessoas. Então você ora, então você começa a orar. Já pode orar, irmão. Enquanto eu estou falando, você já pode orar. Senhor, conta comigo. Senhor, eu, Isadora, estou orando agora.
aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Oh, Deus. Igreja, você pode dizer amém? Amém. Podeis sentar. Você hoje está aqui na igreja e essa igreja é uma igreja da palavra e do Espírito. Nós somos uma igreja de Bíblia, de ensino, de instrução, de palavra, mas também nós somos uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. Nós somos uma igreja que acredita na manifestação dos dons espirituais e que o Espírito Santo é completamente livre para nos mover e agir nessa igreja conforme lhe apraz. E o texto, no versículo 4, continua dizendo, Neemias 4, versículo 4, ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles e faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois de ti provocaram a ira na presença dos construtores. Assim, reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Primeiro, vou dar mais uma pausa aqui. Cuidado, porque vão tentar te paralisar. Na palavra de Deus diz, nessa palavra que a gente leu, aqui no versículo 6 diz assim, na minha versão diz assim, vírgula. Em outras versões vai ter no meio do caminho, ou enquanto, isso quer dizer, enquanto eles eram afrontados e oravam, eram afrontados e oravam, eles não pararam a reconstrução. Eles não foram paralisados pelas palavras de afronta. Então nessa noite eu quero dizer para você, não pare. Vão te afrontar, ore, continue a trabalhar. Vão te afrontar, ore, continue a trabalhar. Vão te menosprezar, ore, continue a trabalhar, continue na missão. Vão tentar te paralisar, vão tentar te derrubar, vão tentar te destruir, mas você vai orar, você vai continuar na missão, e você vai orar, e você vai continuar na missão. E exatamente na metade da missão, de toda a extensão do muro, eles foram atacados pelos inimigos. Eles foram atacados na metade. É na metade do caminho. É na metade da jornada. É na metade. Acho que eu já preguei algumas vezes sobre isso, né? Deus tem algo no meio do caminho, no meio do trabalho, no meio da semana. Tem algo que vem para nos paralisar, e isso se chama desânimo. Desânimo chega no meio das coisas. E é por isso que não é o início que conta, é o término que conta. É como termina que conta. Se eu perguntar aqui quem já começou uma faculdade, talvez todo mundo levante a mão. Mas se eu perguntar aqui quem já terminou uma faculdade, talvez metade levante a mão. Mas eu quero dizer para você que é como termina que conta. Hoje nós estamos aqui lendo a história de Neemias, porque ele terminou aquela muralha. Talvez se ele tivesse parado no meio do caminho, esse livro, essa história não teria sido contada. Mas eu quero dizer para você que
Deus levanta pessoas no meio do caminho para nos trazer a memória de por que fazemos o que fazemos. Por exemplo, a ceia é um memorial. É um memorial para a gente não esquecer o que Jesus fez na cruz por nós, o que Ele conquistou com sua ressurreição por nós. Então nós escolhemos uma vez ao mês, para que a ceia não caia em nossa rotina e por isso acabe sendo negligenciada ao fazermos semanalmente, porque a gente acaba fazendo isso, não sei você, mas eu acabo fazendo isso. Às vezes, quando eu faço aquela mesma coisa por muito tempo, ela se torna tão automático na minha vida que eu paro de entender por que eu faço aquilo. Mas a ceia não, a ceia é um memorial. Mensalmente, nós trazemos à nossa memória o que nos dá esperança. Então, aqui nesse momento, eu quero que a gente reflita na missão que Deus nos deu, na missão que Deus deu para mim e para você. E eu quero que você repita comigo, se você concordar: a missão é para mim. Eu fui convocado por Deus a me unir com o pastor, e essa missão é para mim. E eu quero acompanhar com você o povo nessa jornada. Logo aqui no verso 6. O povo estava animado, empolgado, dedicado com a visão, e por isso eles chegaram até a metade. Eles estavam tão animados, tão dedicados, tão empolgados, que eles não se paralisaram com as afrontas. As palavras de maldição e de desprezo não tiveram poder sobre eles, porque eles estavam imersos na missão, estavam empolgados com a visão. E geralmente no início nós somos assim. Talvez em 2020, quando nós, ou 2021, quando nós assumimos a igreja, você estava empolgado com o pastor Gessé, você estava animado, você estava dedicado, e já se passaram 3 anos e agora você já não está mais com aquela empolgação toda. De repente a situação não correu como você esperava e agora você já não está mais empolgado. E é nesse momento que eu quero dizer para você: cuidado com o desânimo. Cuidado com o sentimento de desmotivação. Cuidado com o que você tem escutado. Palavras, quando nós estamos muito animados, muitas das vezes você vai ouvir, mas você está ali, você está focado, você está na missão, você está na visão, então você está construindo. Você faz sua parte, o outro faz a parte dele, e assim a gente vai fazendo junto. E quando chega o cansaço, a fadiga, o desânimo, você olha para a muralha e você não vê que você já fez a metade. Você olha e ainda falta a metade. Ainda falta. Sabe, você olha para o copo e você não vê o copo meio cheio. Você vê o copo meio vazio. Porque é o desânimo, é o cansaço, é a fadiga. É porque você já não lembra mais por que você está fazendo o que você está fazendo. É o meio do caminho. Então nessa noite eu quero dizer: permaneça, mesmo desanimado. E olha o que o povo fez. Eu quero dizer que o povo, antes de dizer o que o povo fez, o povo era crente, irmãos. O povo de Israel era crente, porque no versículo 9 diz assim: porém nós... Vou ler tudo, que aí é melhor, né? Eu li até o 6, vou ler o 7 até o 9. Versículo 7 diz assim: mas quando Sambalate, Tobias e os árabes amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação
Jerusalém ia adiante e que já começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então o povo era crente, porque eles se reuniam para orar. Aqui no início nós ouvimos a oração de Neemias, uma oração verdadeira, uma oração sincera. Às vezes você tem certo, como é que fala a palavra? Tabu para orar a Deus, sabe? Você vai falar isso para Deus? Você vai pedir para Deus matar? Você vai pedir para Deus ir com juízo? Não, você não vai. Aí diante de Deus a gente tem um certo temor, pudor, tabu, sei lá qual é a palavra. Mas nas redes sociais do nosso irmão você não tem não, né? Às vezes você vai na rede social, fala tudo que você sente, o que você pensa, o que você quer, o que você não quer. Às vezes quando um irmão faz aquilo que você não concorda, você liga para ele, fala um monte na cabeça dele. Mas diante de Deus, você não se abre não, né? E aqui Neemias está nos ensinando que o melhor lugar para a gente se rasgar é diante da presença de Deus. Ainda que você fale, Deus, mata eles. Ô Senhor, pesa a mão sobre eles. Mas você está falando para Deus. Você está sendo honesto com Deus. Você está sendo verdadeiro com Deus. Que é o único que eu falo para você. O único ao qual você pode ser totalmente verdadeiro, 100% você mesmo, é diante de Deus. Não seja 100% verdadeiro nas redes sociais. Não. Seja diante de Deus. Ore, se abra, se rasga. Fale para o Senhor. Seja crente. Gente, crente vive uma vida de oração. Se você não está vivendo uma vida de oração, você precisa investigar o quão crente você é. Porque oração é falar com Deus. Oração é se relacionar com Deus. E Deus está o tempo todo disponível para te escutar, para te ouvir, para receber a sua oração, para receber as suas palavras, ainda que elas não sejam as melhores palavras que você tem para oferecer, mas é o seu coração. É o que está no seu coração. Então aqui no versículo 9 eles dizem, porém nós oramos ao nosso Deus. Entre afronta e trabalho é fundamental parar para orar. Entre você ouvir aquilo que você não quer ouvir e precisar trabalhar, fazer a missão, fazer a visão, cumprir com aquilo que Deus te disse, é fundamental parar e orar. É fundamental. Por isso que eu pedi para a gente parar e orar. Por isso que eu sou assim, meio assim, para no meio da palavra, vamos orar, irmãos. Porque aqui a gente está ouvindo a palavra de Deus. E às vezes Satanás já está no seu ouvido. Às vezes Satanás já está na sua mente, querendo desvirtuar você desse culto. Mas esse culto é para você, Deus chamou você. Deus está falando com você. Que Ele tem essa missão para você. Você não está aqui porque você não tem nada melhor para fazer. Você está aqui porque Deus te atraiu aqui para ouvir essa mensagem. Para ouvir isso que eu estou te dizendo. Abraça a missão. Abraça a visão. Toma para você essa responsabilidade. Assim como o povo de Israel tomou para si. E eles foram imersos naquela reconstrução dos muros. E quando chegou no meio do trabalho, Deus, quando chegou aqui no meio do trabalho, no meio da muralha, eles fizeram algo. No versículo 10, diz assim: então os que estavam em Judá disseram, os carregadores já não têm mais força e os escombros são muitos, nós mesmos
não seremos capazes de reconstruir a muralha. Os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficarão sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos. E assim vamos fazer com que a obra pare. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes: de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Então pus o povo por família nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas e com as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Quando nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra. Então o povo, nessa jornada, ele estava animado, ele era crente, era povo de oração. E eu quero te dizer que o povo estava preparado para ser posto como guarda na missão. No versículo 9, a parte B do versículo 9 diz assim: como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. E eu tenho algumas perguntas para fazer para você que eu anotei aqui, eu vou ler e eu quero que você reflita nessa noite. Você está preparado para ser colocado como guarda na missão? Como vigia? Como sentinela? No meio da missão, você precisa estar preparado para o que Deus tem para a missão. Sabe, querido, o mundo não gira em torno de você. A missão de Deus não gira em torno de você. Ela gira em torno de Deus. O mundo gira em torno de Deus, em torno da missão que Ele tem, no propósito que Ele tem. E muitas vezes a missão vai precisar de sentinelas, de pessoas alertas, de pessoas que ficam vigilantes. E isso não tem nada a ver com o que é confortável. Isso não tem nada a ver com se de repente dons que você recebeu ou não recebeu. Não, tem a ver com você ouvir o chamado e se posicionar. Deus pode me usar para aquilo que o Senhor quiser na sua missão. E eu lembro que quando eu e Gessé voltamos de Belo Horizonte, Gessé foi para o Data Show e eu fui para o Ministério Infantil para ajudar a pastora Carol na época no berçário. Eu fiquei pouquinho tempo, confesso, não fiquei muito não. Mas é porque ela precisava de ajuda. Eu fui ajudar nas redes sociais da igreja, eu fui ajudar sendo a motorista. Ontem nós estávamos lembrando que quando o pastor trouxe Gideon Lanes, nós buscamos ele no Rio, nós levamos ele para o Rio. Quando nós trouxemos algumas outras pessoas, nós dávamos carona, eu ia dirigindo. Ah, querido, teve uma vez que nós saímos daqui de Macaé, eu trouxe um jovem para fazer uma ação de evangelismo. Quem lembra quando nós trouxemos o Rafael para fazer um evangelismo na praça? Né, lá atrás, o Johan lembra, algumas pessoas lembram. Talvez você não saiba, mas na quinta-feira nós saímos daqui, era mais ou menos 10 horas da noite, 11 horas da noite, e a gente foi de carro, levamos ele em São Gonçalo, chegamos lá em São Gonçalo, sei lá para 2 horas da manhã, saímos de lá, voltamos para Macaé, cheguei em Macaé, não lembro agora se foi 5:30 ou 6 horas da manhã, e 8 horas da manhã eu estava batendo ponto no trabalho. Você não sabia disso, muitos não sabiam disso, mas era como eu podia servir a obra. Porque muitos foram impactados com aqueles evangelismos que nós fizemos, com os cursos de evangelismos que nós fizemos aqui nessa igreja naquela época. Eu não lembro agora, 2017, 16, 17,
né? Não lembro direito, mas eu quero dizer para você que um dia eu virei para Deus e falei: Senhor, pode me usar quando, em que momento, em que lugar você quiser, porque a minha vida é para servir o Senhor. Será que você pode fazer o mesmo? Eu convido você nessa noite a fazer o mesmo, entregar a sua vida. Senhor, pode me usar como um sentinela, como um guarda na missão, se for preciso. Pode me usar, Senhor, se for preciso. Eu me coloco à disposição de Deus. Aqui, eles precisavam proteger Jerusalém em seu momento mais vulnerável, em seu momento que eles precisavam de proteção. Hoje, Deus tem nos chamado para nós protegermos a noiva, a amada do Senhor, em seu momento mais vulnerável. Pois enquanto o noivo ainda não vem buscar a sua noiva, ela está vivendo o seu momento vulnerável. Tem um texto em Cantares que diz que o amado estava na porta, batendo na porta da amada, e já era tarde, e a amada, ela ficou com preguiça, ela não quis se levantar, e o amado insistiu, e ela: tá bom, vou me levantar. Porém, quando ela chegou na porta, o amado já não estava mais lá. E o texto diz que apenas o perfume que escorria da maçaneta. E aí ela foi em busca do amado pela cidade, e o texto diz que os guardas da cidade pegaram ela, espancaram ela, feriram ela, porque ela não estava com o amado. Então ela não foi reconhecida como a noiva do rei, porque o rei não estava com ela. Então, enquanto a igreja não se encontrou com Jesus, enquanto Jesus não veio buscar a noiva, a igreja está vivendo o seu tempo de vulnerabilidade. E ela precisa que eu e você nos levantemos como guardas, protetores da igreja. Não fale mal da igreja. Não importa qual igreja, não fale mal da igreja. Não fale mal da sua igreja, não fale mal da igreja, porque você está falando mal da noiva do Senhor. Você está denegrindo a noiva do Senhor. Então, se você puder, proteja a noiva do Senhor. Proteja a igreja que é a noiva. Proteja com a sua boca, proteja com as suas mãos, proteja com a sua vida, mas não se una aos inimigos do Senhor para denegrir, para zombar, para humilhar, para envergonhar. Não se una aos inimigos, se posicione como guarda, como sentinela. E muitas das vezes, ao se posicionar, você vai se colocar num lugar de desconforto. Você vai se colocar num lugar de repente até não ficar bem com todo mundo, fazer alguns inimigos. Porque existem os inimigos da igreja, existem os inimigos da fé. Não seja amigo dos inimigos de Deus, querido. Seja amigo dos amigos e seja inimigo dos inimigos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Acho que vocês não estão entendendo, então eu vou ser mais clara. Deus está chamando você para se unir na missão dEle, na visão dEle. E isso vai requerer de você um posicionamento. Quando alguém enviado por Satanás vier falar mal da igreja do Senhor, você vai se posicionar contra essa pessoa. E você vai falar: não, querido, não fale mal da igreja, porque ela é a noiva do Senhor, ela é a amada do Senhor. Não fale mal. Vamos orar. Ore pela igreja, ore pelos pastores, ore pelos missionários. Se posicione nesse lugar de proteger a noiva, de proteger a igreja. Agora vocês entenderam? Então, uma das coisas, só para terminar, para concluir aqui, o povo, ele foi sincero com Neemias. E eu quero terminar aqui esse momento, que eu quero dizer para você: quando o povo
Talvez você tenha lido esse texto com uma outra percepção, e eu quero trazer uma nova percepção nessa noite para você. No versículo 10 aqui, quando o povo que estava em Judá disseram a Neemias: os carregadores já não têm mais força e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. E ele continuou falando. O povo foi até Neemias e falou com sinceridade que eles estavam cansados e sobrecarregados. E como eles estavam cansados e sobrecarregados, eles não tinham mais ânimo, eles não tinham mais motivação, e eles não acreditavam mais na missão, na visão, e eles achavam mesmo que os inimigos estavam certos e que eles iam destruir tudo que eles tinham feito já. Porque quando a gente está cansado, quando a gente está desanimado, quando a gente está desmotivado, nós não temos mais força para nos defender. Mas o que o povo nos ensina? Que mesmo quando a gente está fraco e a gente vai diante do nosso líder e a gente é sincero com ele, e a gente fala: olha, eu não estou bem não, estou cansado, estou sobrecarregado, eu já perdi a visão, eu já perdi a missão, eu já não tenho mais fé, eu já não acredito mais. Aí, quando você vai ao seu pastor, quando você vai ao seu líder e você é honesto com ele, você é sincero com ele, você se abre. Porque aí, no versículo 13, Neemias diz assim: então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos por detrás da muralha, com as espadas e com as lanças. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistérios e ao restante do povo: não tenham medo deles, lembrem-se do Senhor grande e temível e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Então Neemias, como líder, ele trouxe à memória o porquê eles estavam lutando, quem estava de fato ao lado deles, e que o Deus Todo-Poderoso não ia permitir que os inimigos saíssem vitoriosos. Então, quando você é honesto, você é sincero, você vai até seu líder, você vai até o pastor e você fala: olha, não estou bem não. Não estou bem não. Você está se abrindo para que ele ore por você e para que ele delegue sobre você a força do Senhor, a energia do Senhor, o poder de renovar do Senhor sobre a sua vida. E ele te renove o ânimo, e você volte a sonhar, e você volte a acreditar, e o ânimo do Senhor que desce sobre você te faz voltar para o campo de batalha, para a obra, para a reconstrução dos muros, para a missão. E um dia aquele desânimo, aquele cansaço que tinha levado você a acreditar nos inimigos, agora o ânimo do Senhor te leva a acreditar: Deus é todo poderoso e Ele vai frustrar os planos do inimigo, e o inimigo não vai vencer. O inimigo não vai vencer, e eu juntamente com o Senhor vou continuar na missão, vou ter minha vida renovada, meu ânimo renovado. Mas sabe o que Satanás quer fazer com você? Ele quer te paralisar. Ele quer paralisar você. E como que ele faz isso? Ele afasta você das pessoas. Ele afasta você do seu líder, ele afasta você do pastor, ele afasta você da vida da igreja. Muitos de vocês não participaram da semana da jornada do Calvário. Vocês perderam uma linda oportunidade de ter seu ânimo renovado no Senhor. E muitos talvez de vocês estejam cansados, fadigados, sobrecarregados, desanimados, desacreditados. E vocês precisam de um renovo, vocês precisam de uma palavra de ânimo, vocês precisam se lembrar que nós estamos aqui por algo além, por algo eterno. Lembra da mensagem de domingo passado? Talvez você não estava aqui, então você não teve esse renovo na sua vida. E, mais uma vez, Deus me trouxe aqui para isso. Então, a artimanha do inimigo é afastar você do seu líder. Porque se o povo não tivesse ido até Neemias e sido sincero com Neemias, eles teriam simplesmente
desanimado e não continuaria a obra, e Neemias não teria saído vitorioso, porque Deus não chamou Neemias sozinho, Deus chamou Neemias, chamou o povo, porque um líder sozinho não faz nada. Então Deus não está chamando apenas o pastor Gessé, Deus está chamando você. Acredite nisso. Deus está chamando você, você não está aqui à toa, você não está aqui só porque te convidaram para a homenagem do pastor Fabriciano, você não está aqui só porque te convidaram para a apresentação do bebê da Johan e da Liza, não, você está aqui porque Deus trouxe você aqui para você ouvir isso que eu estou falando. Eu quero acabar com as artimanhas de Satanás na sua mente. Porque quando você se distancia do seu líder, você perde a visão, você já não sabe mais a missão, você fica meio perdido diante do que está acontecendo na igreja. Porque Deus está movendo, irmãos, Deus está fazendo. E como você não está aqui, você não está vendo, e você está agarrado a uma lembrança. E sabe coisas que eu ouvi essa semana? Ah, pastora, falaram para mim que a Getsemane está acabando. Que a Getsemane agora é um barco afundando. E eu não quero ficar num barco que está afundando. Eu quero dizer para você, querido, que a Getsemane não está afundando. Sabe por quê? A Getsemane não é minha. A Getsemane não é do pastor Gessé. A Getsemane é de Deus. A Getsemane só está começando. Ela só está começando. Mas eu quero dizer para você que nós, vem cá, Gessé, que nós precisamos de você. A missão precisa de você. A mensagem de hoje é: você faz parte da visão. Assim como Deus pôde contar com o povo para reconstruir os muros, eu estou contando com você para a gente ir nessa missão, para junto a gente trabalhar junto. Não é por Isadora, não é por Gessé, é pelo Rei dos Reis, é pelo Senhor dos Senhores. E eu profetizo essa igreja cheia de pessoas sedentas por Jesus. Eu profetizo que essa igreja não vai ter lugar mais para aqueles que estarão sedentos por Jesus. Não haverá mais cadeira suficiente. Você pode crer junto comigo? Você pode se colocar de pé numa atitude de que você vai trabalhar para a missão de Deus continuar, para a visão de Deus continuar. Você acredita nessa missão? Você acredita nessa visão? E nessa noite eu quero fazer um momento diferente. Eu vou descer junto com o Gessé. E eu quero convidar o pastor Fabriciano, a pastora Carol, os pastores, pastor Pobel, pastora Sidneia. Eu não sei se a pastora Cleusa e o pastor Alexandre estão aqui, mas eu vou chegar aqui o negócio para trás, ver um ângulo melhor. E eu quero que nessa noite você vai vir nos abraçar, mas é só para quem realmente quer, ok? Ninguém vai ficar olhando para você se você vem, se você não vem. Você vai vir nos abraçar. Nós estamos representando os pastores da igreja Getsemane. E eu quero que você venha abraçar, se você está tomando a partir de hoje essa missão para você. Mas também, se você está desanimado, desmotivado, se você não acredita mais e você precisa hoje ser renovado, se você precisa hoje receber um renovo da parte do Senhor, e você vai vir até nós e você vai dizer: ah, eu vim aqui porque eu acredito na missão. Ah, ou eu vim aqui porque eu preciso de um renovo. Ou se você pode vir também confessar pecado, eu não sei.
o que você sente, mas eu quero convidar toda a igreja a dar esse passo de vir até nós, receber um abraço e uma oração dos seus pastores. Enquanto isso, o Ministério de Louvor pode louvar.